Eu saúdo a todos com a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui, junto com os irmãos, você que está também aí na sua casa. Quero trazer expressar o desejo do meu coração, que Deus esteja falando de uma maneira soberana e graciosa aos nossos corações. Antes de fazermos a leitura do texto bíblico, eu quero trazer aqui um abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana, ali na cidade de Boqueirão, também na cidade de Cabaceiras, Pedra d'Água, como disse o pastor Érico, Deus tem nos usado ali naquelas cidades para a glória do seu santo nome. Então eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus junto comigo, no texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo de número 10 ao versículo de número 20. 1 Crônicas, capítulo de número 29, do verso 10 ao verso de número 20. Amém? Que assim nos diz a palavra do Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Versículo 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. O Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o povo que se acha aqui te traz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo, estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos se inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, quero direcionar ao Senhor toda a glória, honra, majestade. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor use esse pequeno servo que vos fala. Como eu sempre te digo, Senhor, eu nada sou e nem nada quero ser. Eu quero continuar sendo simplesmente um instrumento nas tuas mãos, usado para a tua inteira glória. Então que o teu Espírito Santo, Deus, esteja aplicando essa mensagem em cada coração, Senhor, dos que estão perto e daqueles que estão longe. Ó Deus, que o Senhor me use de uma maneira extraordinária, Senhor amado e querido, e que de fato a tua igreja seja alimentada pelo poder que há na tua palavra. É o que te oramos, ó Deus, nessa noite, e já te agradecemos, pois cremos plenamente que o Senhor falará de uma maneira poderosa aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu estava fazendo a leitura desse texto ao longo da semana e meditando nele,
E Deus me deu um tema para essa mensagem nessa noite. E o tema é: Deus é soberano e deve ser adorado em toda e qualquer circunstância. Sabemos que vivemos um momento de grande aflição, muitas mortes, muitos enfermos e até a angústia de saber que ainda não existe uma vacina ou um remédio de uma maneira confirmada para um tratamento eficaz para esse mal. Mas agora o que fazer? Se desesperar? Deixar de estar na soberania de Deus, duvidar do poder do Senhor, se desesperar? Ou ter uma atitude de fé, de confiança? A igreja do Senhor, ela precisa ter essa atitude de confiança. Ela precisa confiar nas promessas gloriosas do Senhor, onde o Salmo 121, o salmista ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele propriamente responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, nós podemos sim confiar, porque Deus está no controle de tudo. Na eternidade, desde a fundação do mundo, Deus já sabia que no ano de 2020 enfrentaríamos essa dificuldade. E com certeza, Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então, preste atenção juntamente comigo, ainda de maneira introdutória. Davi, nesse texto em destaque, ele mostra que o Senhor é todo-poderoso e que deve ser adorado e exaltado. Deve ser glorificado, deve ser exaltado por aquilo que Ele é, o Deus Criador, sustentador, aquele que governa todas as coisas, aquele que continua sentado no seu trono, aquele que impôs limites às ondas do mar, aquele que chama cada estrela pelo seu próprio nome e ela se apresenta perante o Senhor. Então, descansemos em Deus, adoremos ao Senhor. E eu quero destacar alguns pontos nesse momento de dificuldade que Davi estava enfrentando. Duas coisas. Em primeiro lugar, Davi tinha um desejo de construir o templo. E notem, ele tinha o desejo, ele tinha condição, e Deus disse não, porque ele era um homem de guerra. O que fazer quando recebemos o não de Deus? O que fazer com a teologia daqueles que querem determinar algo para Deus? Como servos, não mandamos no Senhor. Pelo contrário, adoramos, exaltamos e confiamos no Todo-Poderoso. E é isso que Davi faz. Mesmo quando Deus diz não a Davi, ele continua adorando ao Senhor. Segunda coisa que Davi estava enfrentando de dificuldade era a sua morte estava próxima. E preste atenção nisso que eu destaquei. É fácil louvar ao Senhor quando a mesa está farta. É fácil louvar ao Senhor quando a cura da enfermidade é chegada. Mas nós vemos aqui Davi louvando a Deus quando o desejo do seu coração é negado. E também quando o dia da sua morte se aproxima. Meus queridos, é tempo de aflição. É tempo de confinamento. É tempo de ficarmos resguardados em nossos lares. Mas é tempo de nós nos juntarmos em oração, é tempo de nós adorarmos ao Senhor, é tempo de nós confiarmos que o Senhor já determinou o dia desse mal cessar. Deus já determinou todas as coisas. Então eu quero destacar alguns pontos que eu acredito que é de fundamental importância a respeito do texto. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, aí na sua casa. Do verso 10 ao verso 11, a disposição de Davi de orar e adorar ao Senhor. Acompanhe comigo o verso 10 e o verso 11. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. Então veja só, os nossos olhos não podem estar apenas no que é passageiro, no que é transitório. Precisamos olhar para Deus, como o Deus soberano, que fez uma aliança com o seu povo, e deve ser louvado em todo o tempo. A seguir, Davi faz uma declaração do que pertence ao Senhor, e ele vai dizer o poder, e isso é a sua capacidade de cumprir a sua vontade. Em segundo, a sua grandeza. Com isso nos lembra a posição exaltada do Senhor. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Deus manda no céu, na terra e até mesmo no inferno.
Deus manda nesse vírus, Deus manda em todas as coisas. Então aquieta o seu coração. Você que está ansioso, como vai ser? Ei, aquieta o seu coração e saiba que o Senhor é Deus. Aquietai-vos, Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Davi também menciona honra. Honrar é alguém que significa reconhecer a posição e obra de tal pessoa. Então Davi está dizendo, Deus merece toda a honra por aquilo que Ele é e pelas suas obras. Primeira pergunta do catecismo, ela vai dizer qual é o fim principal do homem. Deixa eu lhe explicar. E você que já conhece, vai dizer, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse momento que estamos enfrentando é um momento onde devemos refletir o que era mais importante. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. O que era mais importante para você antes do Covid-19? Será que era o teu trabalho, teu carro, a tua conta? O mais importante é Deus, o mais importante é exaltar ao Senhor, é glorificar ao Senhor, é viver para a glória do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é transitório. Estava vendo um estudo essa semana de cidades que se tornaram cidades fantasmas. E eu fiquei refletindo sobre cidades que eram promissoras. Garimpo de ouro, outras extração de madeira. Hoje se tornaram cidades fantasmas. E eu fiquei pensando, quantos sonhos, quantos planos deixados de lado. O único que é soberano é Deus. Então entenda que a vitória pertence ao Senhor e a palavra vem da raiz salvar. É como disse, a Deus pertence a salvação. Outro ponto que eu destaco aqui, meus queridos, a majestade pertence ao Senhor. Isso fala da sua superioridade como Rei supremo, soberano sobre todas as coisas. Além disso, Davi também confessa, teu é tudo quanto há nos céus. Por trás dessa afirmação está a ideia de que tudo pertence a Deus por direito de criação e de preservação. Durante muito tempo, nos cultos em Boqueirão e Cabaceiras, nós, no momento de gratidão, eu dizia o seguinte, se você não tem nada para agradecer a Deus, respire. E por alguns momentos, pessoas até, de uma certa forma, sorriram, como que num deboche. Hoje, nós estamos vendo que até o respirar, é Deus quem providencia, é Deus quem cuida, é Deus quem guarda. Então veja, Deus Ele tem o total direito de determinar como a sua criação deve ser utilizada, vida, dons, bens, o tempo. Tudo pertence a Deus e deve ser utilizado para a glória de Deus. Como eu fiz a pergunta há pouco, como era a sua vida antes desse confinamento? Lá em casa, eu tenho a alegria de fazer cultos domésticos e agora até os meus filhos estão dirigindo cultos, ministrando a palavra, buscando ao Senhor. Como é bom, meus queridos, buscar ao Senhor no seio do nosso lar. Segundo lugar, eu quero destacar do versículo 12 ao versículo 14, Davi reconhece que tudo, exatamente tudo, vem das mãos de Deus. Veja comigo do verso 12 ao 14, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos os damos. Tudo vem das mãos de Deus. Não podemos angariar ou conquistar nada por nós mesmos. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 20 e 21, está escrito, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos simples e entendimento aos inteligentes. Veja, notem, Deus é quem comanda todas as coisas. Lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para tudo.
há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Então, portanto, Davi, ao fazer esta oração de louvor ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que pertence a Ele, por aquilo que Ele faz, pelo seu domínio e pelas suas obras, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Está reconhecendo que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, comandando todas as coisas, e é isso que devemos fazer nesse momento de aflição. Continuar com os nossos olhos fixos no Senhor, continuar esperando, confiando naquele que tudo pode. Lá no Salmo 127, a palavra do Senhor vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Notem, meus queridos, que é Deus quem nos guarda. Foi lido aqui no Salmo de número 37 nessa noite: se o justo cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustentará pela sua mão. Então, esse Deus gracioso, que está sentado no seu trono, conduzindo todas as coisas, Ele vai conduzir também a tua história. Não se desespere, não se desespere, não se atemorize o seu coração, continue confiando no Senhor, e Ele mudará a nossa sorte. Terceiro lugar, Davi fala sobre a importância de ter um coração sincero. Do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntárias, e é isso que Deus espera de nós: uma adoração sincera, um compromisso com Ele. Então veja, então Davi, mesmo sem a permissão de Deus para construir o templo, ele se dispõe a escolher os melhores materiais para deixar tudo organizado para o seu filho Salomão, para que ele fizesse o templo dedicado ao Senhor. Meus queridos, queria lhe fazer uma segunda pergunta nesse momento: como você tem direcionado tempo para o Senhor? Muitas vezes nós pensamos o seguinte, eu já escutei muito isso durante alguns evangelismos e até mesmo em visita na casa dos irmãos. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu me acordo e vou fazer as tarefas, e chegou ao ponto de uma pessoa me procurar e dizer: toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu durmo. E eu perguntei a essa pessoa: que hora a senhora lê a Bíblia? Ela disse: umas 10 horas da noite. Eu disse: é por isso. A senhora trabalha o dia todinho, quando é de noite vai ler a Bíblia. Mude o horário, assim que acordar, vá ler a palavra do Senhor. Priorizar. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Meus queridos, é tempo de despertamento para a igreja do Senhor, é tempo de buscar ao Senhor com sinceridade, é tempo de priorizar, sabe, Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, sabe, que os nossos melhores momentos do dia seja disposto para buscar ao Senhor com toda a inteireza do nosso coração. Então veja, Deus se alegra quando o seu povo procura para adorá-lo com sinceridade. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que é necessário prestar um culto racional ao Senhor. No outro texto, Mateus 4, 24, vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É necessário, meus queridos, buscar ao Senhor com toda a força do nosso coração. Então, lembremos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória do Senhor. Separe momentos de oração, de jejum, quem sabe. Separe um dia por semana para jejuar, para buscar ao Senhor. Convide a sua família a fazer isso.
Levantaram um clamor ao céu, pedindo que o Senhor intervenha na história e mude a nossa sorte. Quarto lugar, Davi menciona que o Senhor é o Deus de aliança e ora em favor do povo e do seu filho Salomão. Está aí no verso de número 18 e o verso de número 19. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo e estas disposições e pensamentos, inclina o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para qual providenciei. Então veja, o Deus que havia estabelecido a aliança com seus pais, Abraão, Isaque e Israel. Então, veja só, qual é o significado dessa aliança? Mostra a graciosa condescendência de Deus, que se preocupa tanto conosco que, a fim de nos tranquilizar, até mesmo aceita firmar um compromisso conosco. E a gente vai ver essa questão da aliança muito claramente em Noé, onde Deus vai dizer a Noé que não acabaria mais o mundo com água, com dilúvio, e ele diz, o sinal é o arco nas nuvens, e todas as vezes que eu vejo um arco, eu vou lá e digo aos meus filhos, a fidelidade de Deus comprovando aquilo que ele havia dito a Noé, que não acabaria mais o mundo com água. Então esse Deus que é fiel, esse Deus que sustenta, esse Deus que providencia, esse Deus que governa, está cuidando de você. Não se desespere. Quando eu vinha no caminho, eu estava pensando, talvez nesse momento tenha pessoas até aí do outro lado, nas suas casas, pensando até em desistir, pensando até em tirar a sua própria vida. Não faça isso. O salmo lido nesta noite, o verso de número 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como eu já disse uma vez e repito, não é momento de se desesperar, é momento de confiar no Senhor. Olhe para o povo de Deus ao sair do Egito, que vai peregrinar 40 anos pelo deserto. E notem, não faltou pão, não faltou água e principalmente não faltou a presença do Senhor. Então nesse momento de dificuldade, nesse momento de quarentena, Deus está aí contigo, Deus está aí na tua casa, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele pode até não dar o seu luxo, mas Ele vai dar, Ele vai providenciar a sua provisão diária para você e a sua família. Então confie no Senhor, não se desespere. Sabe? Então a aliança de Deus procura nos mostrar que podemos confiar nele e que Ele realmente se preocupa conosco, e indica que somente Ele pode trazer proteção e o cuidado necessário para o seu povo, para o povo de Deus que está caminhando para o céu. Veja só, a aliança significa um pacto entre Deus e a humanidade, um acordo solene. Mas duas atitudes de Davi nesses dois versículos me chamam a atenção. Primeiro, Davi se preocupa com o povo, está aí no verso 18. Davi vai orar ao Senhor e vai dizer: Deus, inclina o teu povo para guardar os teus mandamentos. Inclina o teu povo para te servir. Inclina o teu povo para ter uma vida reta diante do Senhor. Que coisa tão linda, meus queridos irmãos. Que coisa tão extraordinária. Um servo de Deus se preocupando com a nação de Israel. Eu trago aqui uma exortação para nós. Hoje é um dia que se comemora o Dia das Mães. Mas eu trago uma exortação para nós, pais, para as mães. Como estamos conduzindo a nossos filhos? Como lá no Salmo 27 vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. A maior herança que você tem é os seus filhos. Depois, o segundo ponto que eu disse que tinha dois, segundo é a preocupação de Davi com o seu próprio filho, está aí no verso número 19, e a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, Davi se preocupa com o povo, Davi se preocupa com seu filho. Coloque a sua família diante do altar do Senhor, coloque a sua família. Clame ao céu,
que Deus incline o coração dos seus filhos, incline o coração dos seus familiares para buscar ao Senhor. Eu quero destacar um quinto e último ponto. Davi, como um grande líder, conduz o povo a glorificar ao Senhor. Está aí no verso de número 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos se inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante ele, perante o rei. Notem, Deus nos permitiu enfrentar essa situação. Cabe a cada um de nós procurarmos confiar, adorar e descansar nas suas promessas. Cabe a cada um de nós entender que o Senhor está ao nosso lado. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, descanse no Senhor. Como eu disse, confie, adore, descanse. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite a aflição para que o próprio povo de Deus aprenda a confiar mais no Senhor, aprenda a descansar mais no Senhor. Um homem de Deus chamado Spurgeon disse: nós precisamos de ventos de tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. É tempo de nos firmar no Senhor. É tempo de exaltarmos ao Todo-Poderoso Deus. Então, esse momento de dificuldade deve nos conduzir aos pés daquele que tudo pode. Como líderes, seja nos nossos lares, seja no trabalho, devemos ser incentivadores. Em primeiro lugar, eu convido você a ser um incentivador de você próprio. Tem pessoas que se autodesmotivam. Seja um incentivador de você. Ao acordar, você diga: Deus é comigo e eu vou conseguir vencer os obstáculos. E aí eu não estou dizendo que você deve ter uma fé louca de não se cuidar. Não, se cuide, faça a sua parte, use máscara, álcool em gel, lave sua mão, distanciamento social, tudo isso, sabe? Mas confie no Todo-Poderoso. Descanse nele, nas suas promessas, na sua proteção, no seu cuidado, sabe? E seja um incentivador, como já disse, em primeiro lugar de você próprio, consequentemente de todos os seus familiares. Hoje vemos parte da mídia falando somente de desespero. Precisamos confiar no Deus que já determinou o dia que ficaremos livres desse mal. Um homem, ele destacou o seguinte: às vezes é necessário desligar um pouquinho a televisão, que muitas vezes ela é um pouco tóxica. Faz o seguinte: pega a tua Bíblia, bota um louvor no teu telefone, na tua televisão, vai louvar ao Senhor, sabe? Vai louvar ao Senhor. E eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: o resultado da alegre, generosa e abundante disposição do rei e do povo foi a manifestação da glória de Deus. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele muda a nossa sorte. Quando nós inclinamos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós priorizamos a palavra de Deus, quando nós priorizamos uma vida de santidade, de compromisso e seriedade na adoração, Deus manifesta a sua glória na nossa vida e Ele muda a nossa sorte. Davi louvou a Deus pela sua glória, poder, riqueza, reconhecendo que as ofertas que deram tinham tudo vindo do próprio Deus. Então notem, o povo adorou a Deus e houve grande regozijo. O maior propósito da nossa vida deve ser viver para a glória de Deus, viver para exaltar ao Senhor, viver para servir ao Senhor. Por último, o Senhor é mais glorificado em nós quando mais nos deleitamos nele. Que tudo que somos e que temos esteja a serviço de Deus. Seja um tributo para a glória de Deus. E que de fato a nossa vida, os nossos bens, seja tudo para exaltar ao Senhor. No Salmo 46, no verso 10, diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar junto com você nesse momento, pedindo a Deus que Ele desperte em nossos corações
a motivação de servi-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo com toda a força do nosso ser. Oremos. Soberano e maravilhoso Deus, graças te rendemos, ó Pai, nesta noite, pelo privilégio, Senhor, de saber que somos o teu povo, o teu Israel. O povo escolhido, separado, conduzido, protegido e abençoado pelo Senhor. Que alegria para nós, ó Deus. Que privilégio. Então exaltamos o teu santo e glorioso nome neste momento. Te agradecemos por poder estar aqui, juntamente com parte da tua igreja, Senhor, meditando na tua palavra. Eu quero te pedir, Deus amado, aplica essa mensagem em nossos corações. De uma maneira, Deus amado, que sejamos inclinados a confiar em Ti, a adorar ao Senhor. Assim como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que nos currais não haja gado, todavia a minha alegria está no Senhor. Então que assim seja, ó Deus, que o Senhor direcione a nossa vida, para sermos instrumentos, usados pelo Senhor, para que nós possamos viver para a tua inteira glória, teu inteiro louvor, que a nossa confiança e que os nossos olhos estejam sempre postos em ti, pois o Senhor é a nossa torre forte. É o que eu te oro, Senhor, neste momento. Te agradeço e te engrandeço, em nome de Jesus. Amém.